Olá, o Metrópolis entrevista hoje o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. Secretário, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, começando aqui falando da questão da reforma do imposto de renda, né? Queria que o senhor explicasse um pouco aí para a população como é que está isso, os prazos na Câmara para votação, se isso realmente vai ser possível de ser aprovado ainda em 2025 para passar a valer em 2026 e o que isso vai representar, no fim das contas, para o trabalhador. Olha, para o trabalhador que está ganhando um salário em torno de 4 a 5 mil reais, isso implica quase um 14º salário no ano. É um benefício muito grande que vai ser dado para todos os trabalhadores que hoje estão sujeitos a imposto de renda e que ganham até 7 mil reais. Então, todo mundo que ganha até 5 mil reais vai estar totalmente isento de imposto de renda, e quem ganha entre 5 e 7 mil vai receber um crédito, um desconto no imposto de renda, para reduzir o ônus que esse imposto significa para as pessoas. Então, é um benefício significativo. Em alguns casos, de quem está próximo de 5 mil reais ali, significa quase ter um salário a mais no ano. Então, é uma coisa muito importante para os trabalhadores assalariados. Por outro lado, a gente precisa de compensação dessa medida, para que não haja um buraco nas contas públicas. A gente está cobrando a mesma quantia em dinheiro dos mais ricos, de quem ganha acima de R$1 milhão por ano. E a gente está fazendo isso por meio do imposto mínimo, não é um imposto novo, é um imposto mínimo. A gente está dizendo é o seguinte: olha, todo mundo que ganha acima de R$1 milhão tem que pagar pelo menos 10% de imposto sobre tudo que ganha, para ajudar a compensar esse benefício que a gente está dando para quem ganha menos. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai arrecadar de 140 mil pessoas que ganham acima de R$1 milhão o suficiente para dar um benefício para quem ganha até 7 mil, que são 14 milhões de pessoas. Então a gente está fazendo uma coisa super justa socialmente, e não é que a gente está cobrando muito de quem ganha mais, a gente está cobrando o mínimo. Hoje, um trabalhador assalariado já paga algo em torno de, com as deduções que ele tem direito, saúde, educação, dependentes, ele paga algo em torno de 10, 11% o trabalhador assalariado, pagar isso de imposto de renda. O que a gente quer é que os mais ricos, os milionários, paguem isso, 10%, só isso. E se ele já paga 10%, ele não tem que pagar nada mais. Então a gente acha que é um projeto super justo, equilibrado do ponto de vista fiscal, não abre nenhum rombo nas contas públicas e que vai gerar mais progressividade no imposto de renda no Brasil, vai fazer o que o imposto de renda se torne mais justo. A gente enviou o projeto para o Congresso, ele tem que ser aprovado até o final do ano para valer no ano que vem, e a gente acha que o Congresso está muito sensível à opinião pública, que é favorável às duas medidas. Mas o relator do projeto agora na Câmara, o deputado Arthur Lira, ele já sinalizou que pode ter alguma mudança aí nessa compensação. Como que o senhor avalia essa possibilidade de ter alguma mudança no texto, na redação original? Olha, é esperado, é natural que o Congresso modifique o texto. A gente espera que o texto seja modificado para melhor, que a gente tenha como resultado da discussão no Congresso um sistema de tributação responsável do ponto de vista fiscal, que a gente não faça loucuras com dinheiro público, por um lado, e por outro lado, que ele seja justo socialmente. Isso é muito importante para o nosso governo. A gente quer que, pelo menos, que as pessoas paguem a mesma fatia de imposto. Não é justo a gente continuar com o sistema que a gente tem hoje, em que o rico paga menos que o pobre. Isso não pode continuar, e a gente acha que, respeitados esses dois princípios, o projeto pode ser modificado, aperfeiçoado, mas a gente gostaria que esses dois princípios continuassem sendo respeitados. Secretária, na semana passada, o ministro Haddad comentou com jornalistas que ainda não teve a oportunidade de sentar com o deputado relator do projeto, o deputado Arthur Lira, e eu queria saber se o deputado já procurou a equipe econômica para conversar sobre o projeto, sobre eventuais mudanças, ou se a equipe dele também procurou vocês. Então, eu acho que esse diálogo está começando. Eu, semana que vem, na terça-feira, vou ao Congresso. Eu sou o primeiro convidado da comissão especial. Eu vou poder ter a chance de discutir não só o tema, não só com o ex-presidente Arthur Lira, mas com todos os membros da comissão. Acho que essa forma que foi montada pelo presidente Hugo Motta e pelo ex-presidente Arthur Lira foi muito boa. Você cria uma comissão especial de gente que vai se aprofundar no assunto, a gente vai poder debater o assunto à luz do dia, às claras, expor a situação, expor as injustiças que o sistema tributário brasileiro tem, e com isso acho que a gente vai chegar num bom projeto no final.
e é possível aprová-lo ainda em 2025? Eu acho que a gente tem todo o tempo do mundo. Assim, a discussão está começando agora, o presidente Arthur Lira passou um cronograma que ele espera que a gente tenha uma votação na comissão especial no começo de julho para votar no plenário ainda no primeiro semestre. Isso nos daria tempo para discutir no segundo semestre no Senado e encerrar a votação até o final do ano, que é o necessário. Se não for aprovado até o final do ano, aí sim não tem a isenção e nem o imposto mínimo ano que vem. Secretário, sobre o Pé de Meia, né, aquele programa educacional que aí se tornou bem popular, né? O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 120 dias para o Executivo Legislativo indicarem a fonte de financiamento. Como está sendo essa construção, né? Qual é o plano realmente para entregar isso? O Pé de Meia é um programa extraordinário, a gente tem muito orgulho aqui na nossa secretaria de ter dado o início a essa discussão dentro do governo, ter ajudado na formulação, e é um programa que tem diversas características que são fantásticas. Primeiro, ele não é um programa simplesmente assistencialista, ele é um programa que é um incentivo para o jovem se manter na escola, e com isso ele vai poder sair dos benefícios sociais eventualmente, porque ele concluindo o ensino médio e tendo, ao terminar o ensino médio, uma bolsa para começar, uma poupança para começar a vida adulta, as chances dele cair no desemprego, dele não seguir para a universidade, caem muito. Na verdade, a gente está dando condições para que os jovens mais pobres no Brasil tenham condição de começar a sua vida adulta com o mínimo de dignidade. Dito isso, é um dos principais programas do governo, a gente não vai deixar a população desatendida, o programa não vai parar. Então, a gente deve enviar no prazo dado pelo TCU um projeto de lei adequando o orçamento do Pé de Meia esse ano, e ele já vai estar inteiramente contemplado na proposta de lei orçamentária do ano que vem, ele já vai estar plenamente contemplado dentro do orçamento. Então, a população pode ficar tranquila que o Pé de Meia não está sob risco. E falando um pouquinho sobre o consignado privado, né, que ficou popularmente chamado de consignado CLT, eu queria saber como que o avanço que virou uma medida provisória, queria saber como que a pasta está lidando com o avanço da pauta no Congresso, né, que instaurou uma comissão especial para tratar do assunto. Olha, o programa é um sucesso com a população é extremamente favorável ao programa, a gente está tendo uma demanda acima do que a gente esperava, a gente já chegou em 11 bilhões de reais emprestados no programa, com taxas de juros que são a metade das taxas de juros que você vê num empréstimo tradicional. Isso está sendo ótimo para a população. Dos bancos que nos mandaram dados, mais de 60% das operações estão sendo feitas para quitar dívidas antigas. Então havia uma preocupação com o superendividamento, mas acho que o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão trocando dívidas caras, que elas tinham dificuldade para pagar, por dívidas que custam a metade. E abrindo com isso mais espaço, e acho que a gente espera com isso ter até uma redução da inadimplência, né? Então, no geral, como o programa está indo muito bem, a recepção do Congresso também foi muito boa e a gente não espera problemas na tramitação da medida. A coisa está se desenvolvendo muito bem no Congresso. Uhum. Por ser uma medida provisória, né, tem vigência imediata, mas também tem que ser aprovada pelo Congresso para virar lei. Como que o senhor avalia esse valor movimentado? O senhor falou aí da casa de 11 bilhões, perdão, e também a adesão, né, algo em torno ali de 1 milhão, 2 milhões de seletistas, isso está acima ou abaixo do que era esperado? Está bem acima do que eu esperava, para ser bem sincero. Assim, na entrevista coletiva que a gente deu anunciando o programa, eu disse, olha, o programa não tem altas expectativas, a gente está criando aqui um negócio novo, isso aqui vai demorar para funcionar. E o que a gente viu foi uma adaptação da população e uma demanda muito maior do que eu pessoalmente imaginava, e todos aqui no Ministério da Fazenda e todos no sistema bancário. Tanto que aconteceu isso que muitos bancos que de início ficaram de fora da plataforma porque não tinham adequado sistemas ou porque não apostaram no produto, rapidamente entraram na plataforma porque viram que estavam perdendo mercado. Então, assim, a nossa visão do programa é excepcional. Acho que tem muita coisa que a gente ao longo do tempo vai aperfeiçoar e vai melhorar no programa, mas assim, para um começo, eu acho que uma das maiores plataformas de crédito do mundo criada, assim, ela fazer esse volume nesse curto espaço de tempo, com quase 2 milhões de pessoas já tomando empréstimo, é realmente extraordinário. E, secretário, ainda nesse assunto, né, do consignado privado, CLT, eu queria saber se a Fazenda espera que as taxas reduzam ainda mais.
se tem essa expectativa e se você pode adiantar alguma faixa para a gente. Então, hoje as taxas estão em torno de 3% e 4% nesse intervalo ao mês. A gente espera que elas caiam. Era mais ou menos onde a gente esperava que a coisa ia começar, mas a gente espera que elas caiam mais. Por quê? Com o passar do tempo, os bancos vão entender melhor o risco do produto, qual vai ser o nível de inadimplência que você vai ter. A gente espera que os bancos fiquem satisfeitos que o nível de inadimplência vai ser baixo, porque o salário, a retenção está sendo feita na folha. Com o tempo, você vai ter mais e mais competição, mais bancos vão estar interessados, então todo mundo vai estar competindo nesse aplicativo e o próprio aplicativo vai se difundir. Então você vai ter mais demanda de um lado, mais oferta do outro, e acho que a gente vai chegar no equilíbrio com juros muito mais baixos. Além da questão do superendividamento, né, que o senhor mencionou aí que não é uma preocupação nesse momento, mas e a injeção de crédito na economia? A gente sabe que isso acaba levando ali, pressionando a inflação no momento de juros altos. Como que o senhor observa isso e como que o senhor explica isso, né, de uma forma que não vá na contramão também do esforço que o Banco Central tem feito? Então, esse é um produto, é uma reforma estrutural. Que a gente devia fazer qualquer que seja a circunstância de inflação ou política monetária. É possível que ele tenha um impacto, sim, na demanda e com isso puxe um pouco a inflação. Mas o Banco Central está atuando para conter a inflação por meio da política monetária, da taxa de juros. No longo prazo, o que a gente espera, no médio prazo já, é que, na verdade, isso facilite o trabalho do Banco Central. Por quê? Quando você tem mais crédito na economia, uma subida pelo Banco Central das taxas de juros tem um impacto maior sobre a economia como um todo, ela desacelera a economia mais. Então, no longo prazo, o que vai acontecer? Com esse produto, vai aumentar a fatia de crédito na economia e a política monetária vai ficar mais potente. O Banco Central vai precisar subir menos os juros para conter a demanda e a inflação. Então, a gente acha que é um ganha-ganha para todos no longo prazo. E seguindo esse tópico dos juros altos, né, na semana passada, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu elevar a Selic mais uma vez, engatar mais o sexto ciclo de altas, e chegar a 14,75% ao ano. Eu queria saber se esse atual patamar dos juros preocupa a Fazenda e o governo federal em si, principalmente porque parece não estar contendo a inflação que segue forte nos últimos meses, principalmente a inflação dos alimentos, que afeta o consumidor, né, o bolso brasileiro. Então, eu tenho enorme confiança no trabalho do Banco Central, enorme confiança que o Banco Central vai gerir a política monetária de maneira adequada para a gente ter inflação na meta. O mandato do Banco Central é dado em lei para trazer a inflação para a meta. A inflação é muito prejudicial para a população, sobretudo para a população de baixa renda, e o Banco Central está trabalhando por isso. Eu tenho certeza de que ele vai fazer um bom trabalho. E essa ampliação de medidas de crédito para a população pode afetar de alguma forma a pressionar a inflação? O que a gente diz é isso, pode ter algum impacto pequeno no curto prazo, não acho que é um impacto significativo, mas no longo prazo vai ser positivo. O Banco Central vai poder controlar a inflação com juros menores. Tem tido um debate, tanto no mercado financeiro, mas também na ala política, sobre a meta de inflação. O senhor acredita que ela está fora dos padrões, né? Na parte política tem quem diga que 3% é uma meta muito baixa, isso poderia ser revisto. Como que o senhor avalia esse debate? Essa é uma discussão que está fora da minha área de atribuições aqui. Eu nesse momento, acho que não existe nenhuma discussão no Ministério da Fazenda ou no governo sobre meta de inflação. Posso só voltar aqui rapidamente no consignado, que eu queria perguntar para o senhor com relação ao saque aniversário, porque tem uma modalidade, né, vinculada a ele, que é a antecipação de algumas parcelas do saque aniversário. E eu queria saber como que esses dois produtos, né, concorrem entre si, se tem alguma mudança ainda sendo estudada com relação ao saque aniversário, de repente limitando, né, o número de parcelas. Então, acho que são dois produtos paralelos, acho que as pessoas podem acessar um ou outro, até ambos, não há problema. A preocupação que o ministro Haddad já expressou sobre o saque aniversário é você ter um comprometimento muito grande da poupança do trabalhador no momento e deixando desprotegido no momento que ele foi demitido. E o que a gente acha que é o adequado aqui, que o ministro relatou, o ministro Marinho também, é limitar o número de parcelas que são antecipadas. A gente estava vendo contratos de 20 anos que sacrificavam toda a poupança do trabalhador em caso de demissão. A gente quer ter uma redução, eu não sei qual nível adequado, é uma discussão política que está sendo feita pelos ministros e pelo presidente, mas alguma redução já foi anunciada que deve haver no número de parcelas que você pode fazer antecipação. Ainda em 2020?
2025? Eu não sei o prazo, mas é uma decisão esperada para esse ano, sim. E, secretária, a gente sabe que você tem comandado essa agenda da regulação das Big Techs, né, no Brasil, principalmente focado na concorrência entre essas plataformas digitais. Eu queria saber se tem alguma expectativa do projeto a lançar esse ano no Congresso e como que está o andamento da proposta também aqui na Fazenda. Então, aqui na Fazenda a gente está cuidando só de um aspecto dessa questão das Big Techs, que é o aspecto da concorrência. A gente não trabalha na questão de moderação de conteúdo, fake news, essa é uma discussão importante, mas que está fora das nossas atribuições aqui. O que a gente está focado é garantir que as Big Techs enfrentem concorrência e não utilizem de mecanismos irregulares para impedir a concorrência, né? E a gente fez um estudo que a gente divulgou ano passado e a gente tem um projeto de lei para encaminhar, está sendo nesse momento discutido com os outros ministérios na Casa Civil. A gente quer encaminhar isso ainda esse semestre para o Congresso Nacional e a gente acha muito importante fazer essa discussão aqui no Brasil, porque a gente está muito focado na discussão de conteúdo e uma discussão um pouco ideológica que divide o país e eu acredito que nessa discussão de concorrência não existe essa divisão, mesmo lá fora. Governos de esquerda e de direita adotaram essas medidas para proteger a concorrência das Big Techs. O governo Biden propôs vários processos contra as Big Techs nos Estados Unidos que se achava que o governo Trump ia retirar e, pelo contrário, o que ele fez foi intensificar os esforços nesses processos. O mesmo fenômeno está acontecendo na Europa, no Japão, na Índia, e a gente precisa fazer isso aqui no Brasil, porque o consumidor brasileiro é quem está perdendo. O que acontece? Quando as Big Techs não enfrentam concorrência, elas acabam cobrando uma série de taxas que o consumidor não conhece. Ele olha e fala assim, mas o meu celular, o meu navegador de internet é de graça, o Facebook é de graça, o WhatsApp é de graça, mas o que ele não percebe é que uma série de taxas estão sendo cobradas ali, embutidas no preço de outros produtos que ele está comprando e pelos quais ele está pagando. Por exemplo, ao fazer uma transação pelo celular, ele está pagando uma taxa indiretamente para a empresa que fez o sistema operacional do celular. Esse tipo de prática anticompetitiva a gente quer regular aqui no Brasil para que o consumidor brasileiro não sofra abusos, né? Secretário, encaminhando agora para o final aqui da nossa entrevista, em janeiro o ministro Haddad apresentou ao novo presidente da Câmara, Hugo Mota, aquela lista de pautas prioritárias aqui do Ministério da Fazenda, incluindo aumento da isenção do IR, regulamentação da reforma tributária. Como que isso está andando, né? Como que esses tópicos estão avançando? Qual é a expectativa aqui do senhor, né? Principalmente no que concerne às reformas, né, da sua pasta? A pasta, todos os projetos estão andando. A gente tem o crédito do trabalhador, sobre o qual a gente já falou, tem a reforma do imposto de renda também, que é muito importante, mas a gente já tinha outros projetos, a gente tinha enviado ano passado 8 projetos para a Câmara, dos quais 3 já foram aprovados e tem outros 5 em diferentes estágios de tramitação. A gente espera completar a tramitação desses projetos esse ano, são todos projetos ligados a custo de crédito no Brasil, que visam baratear o custo do crédito no país. E a gente tem também, a gente quer estar nessa lista de projetos, esse novo projeto da concorrência das Big Techs, que é algo que a gente pretende enviar agora nesse semestre ainda para o Congresso. Então a gente tem sentido uma boa vontade muito grande do Congresso, a gente tem lutado, é claro, por espaço na agenda legislativa, é uma agenda cheia, mas a gente acha que a gente vai encerrar o mandato com todos esses projetos aprovados. E, secretária, a proximidade do ano eleitoral, de alguma forma, pode colocar uma trava na agenda? Olha, o ano eleitoral em si é mais complicado na agenda do Congresso, mas por isso a gente quer adiantar o máximo possível para esse ano e deixar pouca coisa para o ano que vem, porque realmente o cronograma é mais difícil de aprovação de medidas legislativas, embora a gente tenha várias medidas que não são polêmicas, que talvez possam ser aprovadas mesmo no ano eleitoral. Uma última pergunta agora, secretário. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, né, dos 2 anos que já passaram e aí projetando agora para esses próximos, esse restinho aí, né, de mandato. A gente sabe que na pasta do senhor mesmo foi desenvolvido o Desenrola, né, o programa de renegociação das dívidas. Como que o senhor avalia o que já foi e o que está por vir? Olha, acho que a gente fez um trabalho extraordinário aqui no Ministério da Fazenda como um todo. Eu mencionaria a primeira reforma tributária, que é um negócio que vai ter um impacto enorme no país. A gente estava há anos discutindo isso. O Pé de Meia também foi estruturado aqui na pasta, acho que é um programa importantíssimo. O Desenrola, a gente renegociou 50 bilhões de dívidas com 2 bilhões de reais só,
por meio do mecanismo totalmente inovador, isso já foi implementado. Agora a gente está com esses 2 projetos extremamente importantes, que são o crédito ao trabalhador e a reforma do imposto de renda, todos andando, e acho que a gente vai conseguir entregá-los. E além disso, a gente vem fazendo uma série de reformas microeconômicas no mercado de crédito, que eu acho que vão ter um impacto muito grande de longo prazo. Então, por exemplo, a gente fez a maior reforma no setor de seguros da história do país desde a década de 60. A gente já aprovou uma série de leis, o Marco das Garantias, por exemplo, que fez com que o crédito com financiamento de imóveis, com garantia de imóveis, esteja subindo 50%. O financiamento de veículos, 20% no ano passado. E a gente tem outras medidas para aprovar. Então, eu acho que a gente está num caminho de reformas excepcional. A gente está conseguindo construir consenso com o Congresso Nacional, com a opinião pública, medidas que trilham um caminho assim, de Estado, independente de ideologias, e que eu acho que vão ter um resultado muito bom para a população no futuro. Perfeito, obrigada, secretário. Obrigada a todos que assistiram essa entrevista. Para mais informações sobre política, economia e afins, acesse metrópolis.com e siga o Metrópolis